Que isso, hein, Bochechinha? Você nunca falha, você e o Bruno, nós sempre os primeiros. Hoje vocês que vão disputar o chapelinho sorteado pelo Lucão. Boa noite, galera. Mais uma live da Barra começando. Primeiro cheque da noite, som e imagem, né? Me responda aí se tiver tudo ok. Esperar todo mundo entrar aí. Colé, Lucas, boa noite. Matheus, Let's, Rafa Inácio, boa noite, galera. Só confirme pra mim se som e imagem estão ok. Lucão não paga, mas vai ter que dar um jeito, né, velho? Não tem pra onde correr em determinados momentos, não. Galera, inicialmente aí, né, falar sobre a live de hoje. A live com dois cracassos aí da Rádio de Minas, hoje a maior plataforma de rádio do Brasil, né? Emerson Romano, setorista do clube, e o Enio Lima, né, o narrador oficial aí de Jogos do América. É uma honra estar participando, de estar entrevistando eles, né? Uma situação um pouco diferente, né? Tava até brincando com o Romano hoje. Hoje o entrevistado que vai entrevistar o entrevistador, né? É um papel invertido, mas vai ser um bate-papo bacana. Fazem parte também da história do América, tiveram com o América em momentos complicados, né? Junto com a gente, nós na arquibancada e eles ali na transmissão e na comunicação, então acho que vai ser legal. Primeiramente também agradecer aí a galera, como todo mundo sabe, a Barra Una lançou uma campanha aí americana, ajuda americano, reforçando, né, o América não desligou nenhum funcionário. Esse aporte que a Barra Una está fazendo é um aporte adicional para funcionários do clube que ainda não estão podendo acessar o CT e, né, para familiares de jogadores da base, né, então é um aporte adicional. E com muito orgulho, né, eu anuncio que nós já arrecadamos uma tonelada de alimentos, né, em menos de 48 horas. Então, para nós é um orgulho imenso. Uma tonelada é muito alimento, né? A gente está falando de quase 60 cestas básicas, né? Então, muito legal. Queria agradecer aí o engajamento de todos, né? Quem contribuiu, quem entrou aí, né, fez lá o seu depósito. Explicando um pouco aí, né, como que vai funcionar a campanha, né? Cada depósito de R$60, que é o valor referente a uma cesta básica, vai estar convertendo para um número da rifa. Aí o pessoal meio que ficou se perguntando: poxa, Guilherme, como que vai funcionar a questão do número, né? É o seguinte, a gente vai montar uma lista, né? Eu vou fazer uma transmissão ao vivo pelo Instagram da torcida. Nós vamos montar uma lista. Primeiro nós vamos sortear o número de cada um. Então suponhamos lá, Saci é o primeiro da lista, eu vou sortear de 1 a 50. Meu número do primeiro foi pro 7, aí meu número vai ser o 7. Depois nós vamos realizar o sorteio de mais 3 números, né, valendo, né, 2 camisas oficiais do clube. Estão até aqui comigo, vou mostrar pra vocês. Essa camisa aqui do Juninho, que mandou pra gente, ainda com etiqueta numerada, com do Juninho. E uma camisa utilizada aí, né, pelo Zé Ricardo. Show demais, ó, pra quem ainda não tem a camisa da Esparta do ano passado, olha que legal aí, ó. E o diferencial também é que não são só as 2 camisas, né, mas também tem uma chuteira fera demais da Adidas, como vocês podem ver aí, ó, chuteira de trava de ferro, né, chuteira com trava de rosto, inclusive, né, até mostrar pra vocês aqui que eu achei do caralho. Ela vem com uma bolsinha separada com mais roscas de trava, né, olha aqui pra você ver que legal. Então a gente, né, o sortudo vai poder inclusive trocar as travas aí, né, para determinados momentos e para atuar com a chuteira. Então, legal, né? Um presente do Juninho também para nossa campanha. Então, arrecadamos 1 tonelada de alimentos em apenas 48 horas, mas a meta não acabou, hein, galera? O link ainda continua. Eu vou deixar o link, eu vou até mandar o link aí para vocês, ó, nos comentários. Aí, ó. Esse link aí da vaquinha, inclusive, ele está na biografia da torcida no Instagram. Esse link você entra lá, vai estar explicando certinho aí, né, como que funciona aí a questão do sorteio, né? Nosso link, o link tá na bio, né, na página do perfil da torcida aí. Se vocês quiserem depois lá acessar o perfil da torcida, vai estar lá, vocês conseguem acessar direto. Leiam a descrição do sorteio, né, para não ter nenhum problema, né, para quem quiser participar. A gente recebeu também aqui, galera, uma solicitação muito legal, né, que é da Mariana, né? A Mariana me procurou
para tratar de um assunto um pouco delicado, mas válido e honrável. A Mariana, na verdade, galera, ela é mãe da Carol, né? A Carol é uma criança que lutou contra um tumor sério aí, né? Um pouco até devastador aí. Só que ela se recupera bem, né? Passou por uma cirurgia legal. Só que ela precisa ainda de um acompanhamento, né? E de um tratamento, e isso é um pouco oneroso, né? Então a Mariana procurou e eu quis trazer essa situação aqui para dentro da barra. Após a transmissão, eu vou estar postando também, né, sobre essa campanha, né, que tem uma hashtag Todos Juntos pela Carol. Né, quem quiser seguir a Mari também, tem até o Instagram dela, é Maria V. Diniz, né? Maria V. Diniz. Né, ela segue inclusive a barra, se quiser entrar pelos amigos da barra, e tem lá, tem a campanha também, a Mari pode explicar para cada um de vocês. A gente vai estar pegando essa causa aí também, né, para estar tentando ajudar a arrecadar algum fundo para a campanha, né, que a gente possa ajudar aí a Carol, que passou por um momento difícil aí de cirurgia, né, e a torcida americana solidária do jeito que ela é, com certeza vai estar ajudando e apoiando a torcida aí, fechado? Então é isso, os dois recados, né, acho que todo mundo mandou as perguntas, mas vocês sabem como funciona aí, se quiserem também ficar replicando as perguntas aí também, a gente vai selecionando da maneira que dá. Tem um campozinho específico para perguntas, né? Vocês acessam lá, entram e mandam a pergunta, a gente consegue fixar inclusive a pergunta aqui na tela. O nosso primeiro convidado é o Emerson Romano, né? Setorista aí da Rádio Itatiaia, meu brother, amigo de fé, camarada aí, né? A gente tem um relacionamento ótimo. O Romano, diga-se de passagem, é um puta de um profissional, né? Um cara que defende sim a camisa. Né, eu tenho um prazer enorme de não só, né, tá participando com ele aqui hoje, mas ser amigo de um cara desse, né, um cara que enaltece sim o nome do clube, é um cara que tá ali dia a dia também buscando, né, boas informações para a nação americana. Topou o nosso convite, né, a gente então, quando o Romano tiver aí já na live, a gente vai mandar um convite. Só mandar os últimos abraços aí, né, o Lucão entrou aí, o Will tá aí também, o Louco, o Ítalo. Cobrem já do Lucão aí o chapelito, né, que o Lucão prometeu aí para os primeiros que acessarem a live, né, hoje os primeiros foram o Bochecha e Bruno, né, eles que concorrem aí, né, para serem o primeiro, então vai ser aí os felizardos aí que podem, quem sabe, né, ganhar um chapelito do Lucão. Procure o Lucão no privado aí e quem sabe vocês não saem com o chapelinho. Diz o Fred que paga, hein. Já vou chamar o Romano aqui. Live sem problemas técnicos, né? Porque a gente fica chateado quando tem um problema técnico. Fala, meu brother. E aí, tudo Romano. Bem? Beleza, por e você? Som tá ok? Tô meio carão? Não, tá tranquilo. O carão hoje sou eu. O carão é você. A gente fica assim, né? Meio ansioso, assim, pra fazer entrevista. Fica com a cara assim e atrapalha todo um cenário. Não, mas Romano, brincadeiras à parte, primeiramente agradecer aí pela oportunidade de participar na plataforma da Barra, né? A gente tem essa conversa já há muito tempo, né? Queria fazer esse convite para você. Finalmente chegou. Deixar esses minutos iniciais aí, se você quiser mandar um abraço, mandar uma mensagem para a nação americana, fica à vontade. Um abraço à nação americana, com muito orgulho que me dirijo a ela todos os dias, né? Tanto que em todos os boletins que participo eu mando um abraço especial para a nação americana, porque é muito importante essa presença dela, ela que engrandece o trabalho da gente. E obrigado pelo convite. A gente vai bater um papo legal aqui. E a live da Barra, ela costuma ter uma sorte, que sempre sai uma notícia fresquinha pra gente debater aqui, inclusive a notícia sua, né? Chegou a notícia que o Rio Ave solicitou, né, prorrogar o empréstimo do Messias, e notícia em primeira mão do Romano, e o clube aceitou. Quer falar um pouco sobre isso aí, Romano? Trazer pra torcida? Então, a situação é que o contrato do Messias se encerraria no dia 30 deste mês, 1 ano e meio de empréstimo com o Rio Ave. Como o Campeonato Português teve uma paralisação por causa da pandemia da Covid-19, o Rio Ave solicitou ao América mais um mês de prorrogação, pagando, óbvio, o América vai receber, então a grana a mais que cai nos cofres do clube, e o América vai aceitar. Na verdade, já aceitou esse pedido do Rio Ave, então o Messias fica até o dia 30 do mês que vem, quando se encerra o Campeonato Português. Aí é uma outra história, se o Rio Ave quiser ficar com o Messias, é 1,5 milhão de euros, não pelo 100%, a América vai manter o percentual para venda futura, mas isso só depois do empréstimo, quando chegar ali aquela janela de transferências
europeias, aí que o pessoal vai conversar com a América. E é bom que meio que não interfere se o Messias estiver nos planos do clube, né? Acaba que o calendário ele é oposto, né? Quando a liga estiver acabando lá, vai estar se iniciando aqui, principalmente com esse período de pandemia. Então, tomara que o Messias esteja ainda nos planos do América. Eu acho que vai ser um baita reforço para o clube, né? Que já está bem reforçado, na verdade, no setor defensivo. Mas a gente sabe que com o Messias, de fato, né, a defesa ela fica muito mais consistente. Romano, iniciando mesmo esse nosso bate-papo aqui, né, deixar esse minuto iniciais para você contar sua trajetória aí, né, como você chegou na rádio, grande rádio Itatiaia, né, a maior rádio do Brasil, sua trajetória como jornalista e até chegar a setorista do clube. Ih, rapaz, é longa, viu? Eu comecei na minha cidade, né, Manhuaçu. Sempre tentei ser jogador de futebol, então sou um jogador de futebol frustrado. E É mesmo? Bom de bola ou ruim de bola? não, era goleiro, cara. Por incrível que pareça, eu treinava com o Silvio, preparador de goleiros do América. Ele era o titular do Ipiranga, que era o time Ó, da que minha legal. cidade, e eu era o titular do time juvenil. E eu treinava com o Silvio. Então, eu tentei ser goleiro até quando rompi o ligamento do joelho e desisti. E meio que por acaso começou a comunicação na minha vida, fui levando, sempre gostei de esportes, minha família toda esportista, tios que jogavam e jogam futebol, meu pai foi dono de time amador, eu sempre pratiquei esporte, joguei vôlei e atletismo também já tinha praticado. E isso foi meio que natural a transição. Eu comecei, na verdade, no jornalismo, apresentando o jornal todo formal. Mas a veia Ó, esportiva legal. falou mais alto e aí trabalhava numa rádio lá em Manhuaçu e também numa TV local. Quando surgiu o convite para vir para Itatiaia, já são 18 anos aí, malhando em ferro frio aqui em BH. E uma ótima oportunidade, né? Não é à toa aí que é a maior rádio de Minas, com um dos maiores setoristas do país, né? Você, de fato, faz um excelente trabalho à frente da Itatiaia, cobrindo a América, e somos eternamente gratos, né? E está sendo muito difícil nesse período, né, Romano? Porque a pandemia aí limitou o acesso dos setoristas, né, ao CT do clube, né, à rotina do clube. Como que está sendo para vocês trabalhar esse período, né, obter as informações do clube? Como que está se virando a emissão Romana aí perante o Covid-19? É uma questão assim, eu até conversei, estava conversando com um amigo meu outro dia que a gente está vivendo duas situações. A dificuldade de se conseguir informações, porque você não tem acesso, por exemplo, ao centro de treinamento, você não tem acesso aos jogos, então é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo parte de uma transformação do jornalismo de uma forma geral. O jornalismo está se reinventando nesse período de pandemia e a gente está sendo um agente transformador do jornalismo, que é muito bacana. Mas tem aquele detalhe: você precisa ter fontes dentro do clube, você precisa ter fontes fora do clube, ter amigos, uma rede de amigos. Principalmente, eu gosto muito de fazer amizade com a galera de fora. Então a gente acaba, chega uma notícia, você liga para alguém, cava. Na verdade, é o dia inteiro o WhatsApp. Não é nem o dia inteiro, vamos falar a verdade, é 24 horas, que nem dormindo direito, às vezes chega uma informação. E é assim que a gente vai remando o barco para ver o que vai dar aí, até a gente estar liberado para poder trabalhar. E acaba que você fala que os contatos de fato aumentam, né? Quando você não está ali na sua rotina no clube. Inclusive, você também foi um dos jornalistas que trouxe em primeira mão o possível até interesse do América, né, no jogador do Mirassol. Eu queria que você contasse um pouco mais para a torcida, né? Se de fato há o interesse, como que está a negociação, se há a possibilidade dele estar vindo. É o Luiz Oyama, ele é um Nisei, ele tem dupla nacionalidade, japonesa também. É um garoto revelação do Mirassol, tem a Ponte Preta e o Sport Recife também interessados nele. O América fez uma sondagem antes da pandemia. Ele é um jogador que começou como meia e atua como volante também. Então poderia ser uma alternativa ali para o Lisca poder atuar, quem sabe, colocando um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Ele é um jogador de marcação, mesma característica do Zé. O Flávio, por exemplo, já é uma característica diferente, é um cara que chega mais à frente. Mas o América fez uma sondagem antes da pandemia, não teve resposta do Mirassol naquela oportunidade, Mirassol disputando o Campeonato Paulista, e nem fez proposta. Então está meio no aguardo. Porque, na verdade, o Lisca pediu um meia com a característica diferente do que o América tem. O América hoje tem o Alê, que é um cara que trabalha muito bem a bola, né? A gente até brinca, parece que o Alê corre de terno, né? Tamanha elegância dele dentro de campo, de cabeça em pé, né? A gente nem percebe que o jogador corre dentro de campo, né?
exatamente, as passadas largas, né, sabe os atalhos do campo, mas o América quer um meio diferente, que é um meio de criação, que é o meio seguinte, tipo, você está com um jogo pesado, você coloca um cara para pensar, e aí o cara, pelo menos o que eu descobri é o Guilherme, o América quer o Guilherme tem 2 anos, quase 3, que não se lesiona, o América, ele está fininho, tem acompanhado ele nas redes sociais, de treinamento, é um jogador que está muito focado, e ele quer ficar em Belo Horizonte, que a esposa dele é daqui, ele quer ficar em BH. Ele quer jogar no América. Ele tem proposta de outros clubes, mas ele quer ficar no América. Só que é uma negociação complicada, porque nesse momento está tudo parado, né? O América agora está conseguindo um patrocínio, que é a Loteria Mineira, a Intralote está negociando, procurou o América para negociar, para chegar uma grana também no Legal. clube, para chegar uma grana que possa ajudar o América. Então a situação está nesse naipe, sabe? Está nesse primeiro estágio. Mas é um jogador que, por exemplo, você tendo o Juninho, que é o pulmão do time, Zé Ricardo, os caras correm por ele e falam assim, ó, decide lá, filho. Na minha opinião, um jogador que acrescentaria muito ao América. Deixando o clubismo de lado e para nível de Série B, inclusive, é um baita jogador, né, Romano? E resolve uma carência do clube, porque de fato o jogador com a característica do Guilherme hoje o América não tem. Não, não tem, não tem. Jogador, eu estou para te dizer que hoje, nos 3 clubes de Belo Horizonte, ninguém tem um jogador com a característica do Guilherme. Nenhum deles tem. É, legal. É, Romano, e a gente, né, aqui na live aqui da Barra, né, tem passado muitos jogadores, a gente tem perguntado como que vai ser a rotina pós-pandemia desses jogadores, né? E acredito que é uma coisa que vai influenciar, inclusive, na rotina dos setoristas, né? Porque há aquele contato ali, até mesmo durante a rotina do clube, né, na semana. No próprio jogo, inclusive, né, quando os jogadores ali abandonam o gramado ali, há aquele momento de entrevistas. Você já se imaginou como que vai funcionar esse período para os setoristas do América, né, para os repórteres de campo ali? Como que vai ser, né, esse contato já que a gente está vivendo esse período, né, de pandemia? Quando voltar não vai ser como era antigamente, né? Você já pensou como que vai ser, como você vai se readaptar? É engraçado, já passaram vários cenários assim na mente. O primeiro deles vão ter que exigir os exames para detecção ou não da Covid-19. Já vou dizendo que fiz por conta própria, deu negativo, graças a Deus, não tenho nada, estou tranquilo. Graças Graças a a Deus. Deus. Mas uma coisa, o clube vai ter que exigir isso, o que é natural, e a gente vai ter que ter uma relação muito diferente. Por exemplo, a entrevistas, a situação vai ser diferente. Você não vai conseguir chegar junto ao jogador, por exemplo, para poder entrevistá-lo na saída de campo. Talvez tenha um lugar específico. Quem já viu competições eliminatórias de Copa, tem um banner atrás, e o jogador chega ali, vai ter um microfone fixo, e o cara chega e de longe a gente perguntando. Alguma coisa nesse sentido. Na verdade, Guilherme, ninguém pensou na imprensa ainda. Pensaram-se nos jogadores, comissão técnica, funcionários de CT ou de jogos, mas na imprensa ainda não. Então não foi feito um protocolo pensando na imprensa, entendeu? Então, tudo hoje é na base da especulação. Nada foi feito pensando na gente. A verdade é única para todos, né? O futebol, de fato, ele vai ser muito diferente quando ele retornar, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê as principais ligas europeias retornando, mas a gente sabe que a estrutura é totalmente diferente. O próprio comportamento da sociedade perante a pandemia foi diferente. Então, que nos readaptemos, né? Sem infringir a saúde de todos e que a gente possa fazer o nosso trabalho tranquilamente. Você dentro de campo e os torcedores na arquibancada, mas todos, né? Cumprindo ali os regulamentos, né? Da Organização Mundial de Saúde, cumprindo todas as regras ali, né? E que não prejudique ninguém, né, Romano? Se Deus quiser. Eu tenho acompanhado o futebol europeu e é muito chato um estádio vazio, cara. É muito chato. Parece treino coletivo, sabe? Sabe aqueles jogos treinos de início de temporada? É bem aquilo ali. O presidente da Federação Italiana, há cerca de um mês atrás, ele trouxe uma informação que, confesso que eu fiquei preocupado. Para ele, a torcida só voltará ao estádio depois que surgir a vacina. Então, a vacina está prevista para o final desse ano e início do ano que vem. Quer dizer, vai ser uma temporada duríssima, cara. Vai ser um final de temporada, assim, sabe? Triste por tudo que aconteceu, em todos os sentidos, as mortes, a pandemia, e triste também pelo fato dos estádios estarem vazios, cara. Sem a Barra, por exemplo, fazendo lá
aquele bumbo tradicional, já que a gente fica escutando do outro lado, lá dos jogos. Enchendo o saco de vocês ali, né? Não deixa vocês escutarem direito ali, vai fazer uma transmissão. Porra, esses caras batendo murro atrás da gente, que os caras chato. Nada, nada. A gente Na verdade, é o seguinte, você fica tão concentrado com o fone no ouvido que você não consegue perceber assim, se está atrapalhando ou não, mas não atrapalha, não. É legal. A festa da arquibancada, eu acho que é a coisa bonita, cara. A essência do futebol é o torcedor. O torcedor não recebe, ele gasta e ele dedica a parte do amor que ele tem na vida, que ele tem para a família e tem para o clube, entendeu? Então, isso é essencial. É. E é muito complicado falar sobre o retorno do futebol. Até um caso curioso que eu vi ontem, né? Ontem teve a final da Copa da Itália entre Juventus e Napoli. É uma coisa que pode inclusive acontecer aqui, que eu acho que é um dos maiores perigos do mundo, né? O Napoli campeão, sai todo mundo para a rua para comemorar, todo mundo sem máscara. E eu acho que é um fator que ninguém está considerando pela volta do futebol, né? Hoje, inclusive, tem um Flamengo e Bangu com o Rio de Janeiro, né? Vivendo o ápice aí, né? Da pandemia. Como que você classifica, né, Romano, essa volta do futebol? Você acha precoce? Acha que é o momento? Né, a gente saiu a notícia aí que tem uma previsão de calendário de voltar, né, dia 26 de julho. Só que hoje o governador do estado solta, né, uma notícia que pode ter inclusive um lockdown, né, em Minas Gerais. Então, como que você classifica essa volta do futebol aqui em Minas? Você acha que é o momento? Você acha que deveria sim encerrar o campeonato, entregar a taça, cancelar o campeonato e tocar o brasileiro em agosto? Como que você, Emerson Romano, não como funcionário da Tatiaia, classifica o momento? Olha, eu acredito, para mim, não se deve voltar ao Campeonato Mineiro no final de julho. Até porque o pico da doença está previsto para o mês de agosto. E nós temos um aumento de casos, sim, aqui em Belo Horizonte. Vários hospitais já estão com as UTIs lotadas e o estado, agora a doença está chegando ao interior do estado. Eu acho que está havendo uma pressão muito forte da Federação Mineira para se voltar. Eu espero que o Comitê de Combate à Covid-19, ao qual o pedido da federação foi encaminhado, rejeite essa proposta, porque nós não temos garantia nenhuma de que será seguro para jogadores, para a comissão técnica e para quem está envolvido no espetáculo futebol em geral, nós não temos garantia nenhuma de segurança. Então, para mim, não se voltaria. Para mim, Emerson Romano, não se encerra o campeonato, na verdade, encerra-se o Campeonato Mineiro, o título é do América, por direito, e começa o Campeonato Brasileiro, que a CBF prevê o início da Série B para a segunda quinzena de agosto e início de setembro, que seria o mais sensato. Porque a gente esquece um negócio também, Guilherme, que é o seguinte, 90% dos voos, e olha, nós estamos num país continental, de escalas de voos tem que passar por São Paulo, que é um dos estados com o maior número de casos. Como você libera uma competição e começa a passar voos por São Paulo, se São Paulo não está livre, pelo contrário, é um estado que está liderando no Brasil o número de casos? É complicado. Infelizmente, muitas pessoas olham o lado financeiro e não olham o lado humano. E é isso que me preocupa. E é triste, é muito complicado falar sobre, né, Romano? E você acaba perdendo um prazo ali que poderia, inclusive, esticar um pouco o isolamento social dos próprios atletas, né? E vai voltar uma competição que, de fato, não tem necessidade de acontecer, né? Você parar para pensar o próprio acompanhamento ali, né? Vão ser 3 semanas muito duras, né? De jogos recorrentes, né? Que se ele pegar um caso, né? No meio de uma dessas partidas, acaba que vai ser um ciclo de transmissão terrível, né? Porque os jogos vão ser realizados, né? Nas mesmas localizações, né? Os jogadores sim vão ter contato e eu particularmente não acredito num controle específico e excelente para controlar que o Campeonato Mineiro em si volte. Eu também, na minha opinião, eu acho que deveria encerrar a competição, né? O prazo que poderia, né, estar jogando o Campeonato Mineiro e os jogadores poderiam ficar mais isolamento para voltar para o Campeonato Brasileiro também, né? Todo mundo com saúde, que eu acho que é de fato a competição que está todo mundo aguardando, né? Não existe isolamento e não existe controle 100%. A maior prova disso é a Nova Zelândia. Tinha zerado o número de casos, surgiu um novo caso importado. Por quê? Porque as pessoas, elas se movimentam. Elas não ficam paradas num local só. Então, o risco é muito grande. Existe o risco. Existe um risco até, Guilherme, seguinte.
Vamos supor, última rodada América e o RT. A URT vem aqui jogar com a América, porque pela proposta da federação são todos os jogos num local só. E se alguém tiver contato da delegação, dos jogadores da URT tiver contato com alguém contaminado e leva isso lá para o Alto Paranaíba, entendeu? Você não tem, de forma alguma, nenhum tipo de controle. O Diego, que é fisioterapeuta do América, um abraço para ele, entrou aqui, ele sabe disso, ele é da área de saúde, ele sabe que eu estou falando a verdade. Não existe controle. Estão querendo empurrar o final do Campeonato Mineiro goela abaixo sem nenhum tipo de segurança. Você não pode garantir 100%. Não, e como que vai acontecer se um jogador pegar um caso de Covid no meio, né, dessa volta no campeonato? Vai paralisar o campeonato de novo? Vai voltar essa velha discussão novamente? Porque ninguém, pelo visto, parou para pensar nisso, né? Que pode haver um caso de transmissão durante essa volta do Campeonato Mineiro e como que seria, né, o posicionamento da federação para os times atuarem. Teria que parar o campeonato porque o cara não pode entrar em campo infectado, né? Então eu acho que falta um pouco de sensibilidade. Eu acho que não tem a necessidade de disputar o Campeonato Mineiro. A América, de fato, deveria ser nomeado campeão. Para quem não sabe, né, em 1918 o América foi nomeado campeão devido à gripe espanhola. O campeonato, na época, também ele foi encerrado, né, antes do fim. E eu acho que deveria ser o correto, né? E bom que a gente divide de opinião, né? Somos pessoas sensatas, né, que pensam na saúde antes do lado financeiro aí, né? Que, diga-se de passagem, os caras estão muito bem servidos, né, Romano? E tem um outro detalhe. Os clubes do interior tiveram que dispensar os seus jogadores. Muitos deles vieram a Belo Horizonte pedir ajuda. O América recebeu esse pedido de ajuda. O Patrocinense foi um deles. Aí você pega um garoto seu do sub-20 ou um jogador que você não está utilizando tanto e empresta para 2 jogos. E nesses 2 jogos ele contrai a doença. E quando ele voltar para Belo Horizonte, para o América, ele vai estar também contaminado. É outro risco que se corre. É complicado, é muito delicado falar sobre, mas tomara que a melhor posição seja tomada aí e que bom que nós defendemos que o campeonato de fato ele deve ser encerrado. Romano, seguir para as perguntas então, né? Nós abrimos aqui um campo de perguntas, curiosidades. Espero que você tenha tomado vários copos de água, porque agora a liga vai começar. Mentira, são perguntas bem tranquilas. Eu acho que a nação americana tem um carinho enorme por você, pelo Enio. Oh, bacana, A gente fico muito fica até feliz de feliz saber de disso. receber as perguntas, né? Porque são perguntas que, tipo assim, poxa, a gente vê que de fato o carinho não é somente nosso, é de toda a torcida. Então vou começar com a pergunta do João Paulo, né? Que é o João que tem a página do Resistência Espartana, que inclusive faz as lives de sexta-feira, que começou com a pergunta, inclusive, tipo, como que foi para o Emerson Romano, né? Substituir o Bruno Azevedo, que já tinha uma grande identificação com o clube. Um abraço para o João, acompanhe também as lives dele. Bacana, é um menino que está treinando um caminho legal. Olha só, a situação, para mim, foi assim, de surpresa, quando eu recebi o convite, de uma responsabilidade muito grande e de um medo maior ainda. Por quê? Porque você substituir alguém que ficou 7 anos da cobertura do clube, que tem uma moral com a torcida americana, foi uma situação muito complicada. Foi uma situação que, para mim, foi uma responsabilidade maior ainda. Só que Deus é tão bom, que o caminho, eu estou conseguindo trilhar um caminho, ao mesmo tempo em que o América também está tendo sucesso em outras situações. Por exemplo, no ano que eu assumi a cobertura do América, em 2012, o América chegou à final do Campeonato Mineiro depois de 11 anos. Então, eu tive essa felicidade do América voltar a decidir o campeonato com o meu primeiro ano de cobertura, na verdade, primeiros meses, né? Porque o Mineiro no primeiro semestre. E naquele jogo tivemos azar, porque eu estava, inclusive, no treinamento. O lateral direito chamava-se Rodrigo Hefner, e no último lance do coletivo ele sofreu uma lesão gravíssima, e aí o menino teve que entrar, que é o Patrick, na lateral direita, nos jogos da final. E depois disso, a situação foi melhorando. Por exemplo, batemos na trave em 2014, seríamos campeões brasileiros da Série B, se não fosse a perda dos pontos e o erro no registro. 2016, o título mineiro. 2017, o título brasileiro. 18, quase permanência na última rodada. E no ano passado, aquela campanha sensacional e fantástica. Então, assim, acho que, para mim,
para poder coroar essa responsabilidade que foi e saber que o torcedor americano gosta do meu trabalho e que abraça, para mim é gratificante. Eu gostaria de ter, para mim, ainda tenho duas missões. Primeiro, o América permanecer por 2 anos ou mais na Série A do Campeonato Brasileiro e classificar pela primeira vez para uma competição sul-americana. Aí teve 2015 Não, o legal. acesso, o Vitão está lembrando aqui, é verdade. E é até legal porque então o Romano seria o amuleto da sorte que nós recebemos no ano do centenário aí, né? Desde 2012, de fato, a América deu uma guinada ali. Quem lembra do América, né, Romano? Lá em 2007, né? Meu 2006, né? Deus. Disputando o módulo 2, Série C do Campeonato Brasileiro. De fato, a gente não imaginava que a gente teria aí uma década tão positiva. Eu acho que foram detalhes, né? Muito também por conta também de vários fatores que, igual, por exemplo, a gente sabe que a receita do América é pequena. A América tira leite de pedra, diga-se de passagem. Né? Eu acho que o clube é até bem gerido em algumas situações, porque não temos lá aquelas folhas salariais altíssimas e estamos sempre brigando ali, né? Mas 2018 teve a oportunidade, quando o clube já deu mais uma estruturada, injustificável, na verdade, aquela queda, né? Acho que erros capitais ali, como a efetivação do Drubs, que eu acho que atrapalhou um pouco naqueles 2 jogos, a vinda do Adilson Batista também totalmente fora do contexto. Mas, de fato, o Emerson Romano aí, né, quando teve como setorista do clube, foi um amuleto de sorte. Ó, não sei se é amuleto de sorte, mas graças a Deus as coisas caminharam bem em conjunto. Eu acabei observando aqui uma pergunta do Léo. O Léo é de Passatempo. O Léo que teve uma camisa do América que eu dei para ele, a empregada foi lá passar a ferro e queimou a camisa dele toda, destruiu a camisa dele do América. E ele falando o seguinte, se a Cara, gente isso é contra... aí é foda, viu? É É, foda. é, essa é de matar. E ele perguntando se a gente é contra o brasileiro. Não, não é contra o brasileiro. É só que o brasileiro você tem condições de esticar o Campeonato Brasileiro e fazer um Campeonato Brasileiro até fevereiro do ano que vem, por exemplo, com segurança. Não é ser contra, é começar terminar o Campeonato Mineiro no meio da pandemia. É isso que não dá. No meio da pandemia não dá. Agora o brasileiro não, o brasileiro é tranquilo. E o mineiro, até acho, vou entrar um pouquinho nessa área de novo, até para você adequar o calendário do ano que vem, para mim, o mineiro, os clubes tinham que disputar com um time sub-23, por exemplo, paralelo ao Campeonato Brasileiro. Você não tem que usar o seu elenco até para equalizar de novo ali o calendário. Se bem que, na minha opinião, na opinião de jornalista, opinião do ser humano, da pessoa, nós estamos tendo a grande oportunidade de adequar o nosso calendário ao calendário europeu. Nós somos o único país da América do Sul que não tem um calendário igual ao campeonato europeu, o calendário europeu. A gente comentou justamente isso aí, né? Nós, integrantes da torcida lá, porque é a grande oportunidade do América adequar que isso aí facilitaria muita coisa, né? As próprias janelas de transferência, elas ficariam mais flexíveis. Eu acho que até reforços pontuais seriam mais fáceis de trazer. De fato, também divido essa opinião contigo, Romano. Uma das perguntas também foi do Dudu Mineiro, né? Caso, né, o Campeonato Mineiro volte, ele queria que você respondesse uma dúvida para ele. Se os clubes, né, poderão inscrever novos jogadores, né, esses jogadores contratados para essa fase final do Mineiro. Eles vão permitir. Hoje foi publicada uma medida provisória, porque é o seguinte: a lei trabalhista no futebol, ela só permite que você faça um contrato de no mínimo 3 meses. Como você vai fazer um contrato de 3 meses para 2 jogos? Inviável. A medida provisória editada hoje, ela permite 30 dias. Então, você pode fechar com o jogador por 30 dias e aí você disputar a fase final. É uma dor de cabeça gigante. Os clubes estão parados, sem patrocínio, não tem aporte da Federação Mineira de Futebol, porque se ela chegasse no mínimo, ela não mandou dinheiro para ninguém, ok. Se ela chegasse no mínimo e falar, ó, as 2 rodadas finais, semifinal e final, não vão cobrar taxa de arbitragem. Mas ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. E ela deveria, até para ajudar nesse momento. Mas ela não vai fazer isso. E falando de medida provisória aí, não foi só essa que foi solta hoje também, né, Romano? Soltaram também, né, até um decreto do presidente aí, uma medida provisória, né, que passa, né, os direitos de transmissão para os clubes mandantes, né? Isso para o América, se você for parar, é uma péssima notícia, né, Romano? Com certeza, com certeza. Eu não sei até que ponto isso vai vingar. Eu quero até esperar um pouquinho mais para poder formular uma opinião,
porque eu acredito que isso vai criar um abismo no futebol brasileiro gigante. E meu medo é de que o futebol brasileiro se transforme num futebol espanhol, com duas equipes lá em cima e o restante brigando embaixo. A medida provisória, na verdade, é justamente para que isso ocorra, né? Porque a gente sabe quem são os clubes no Brasil hoje que podem se beneficiar, né? Tendo o direito de transmissão a favor de E si quem foi mesmo, né? Que pedir é lá uma foi o grande Flamengo, potência né? que é o O Flamengo. Flamengo foi lá pedir na semana passada. Isso aí a gente sabe que é para favorecer alguns grandiosos aí, mas de fato, né? A gente torce para que não aconteça, porque o América hoje é muito refém, né? De cotas de TV. Inclusive, né? Se a gente se manter 2 anos na Série A, uma coisa que salvaria o América era justamente a cota de TV que aumentaria, né? Nós tivemos a oportunidade, se tivéssemos ficado contra o Fluminense, receberíamos de televisão nada mais nada menos do que 50 milhões de reais, né? Uma coisa que muda o clube totalmente de patamar, muda a O América estrutura, nunca muda o teve, né? planejamento, então nunca teve. Então a gente sabe, tomara que não aconteça, né? Até dividindo um pouco, a galera queria que a gente conversasse sobre essa medida provisória, então, se Deus quiser que ela não vá para frente, que ela seja derrubada. A próxima pergunta é do Salum Fake, não sei se você sabe, né? O Salum tem um Não, perfil eu ri fake. demais. Ele começou a me seguir, Muitos eu ri torcedores, demais dele, cara. muitas pessoas acham que é inclusive o Salum, a gente não sabe, né? Uma forma do Salum participar aí, mas o Salum Fake ele participa, manda pergunta. E ele mandou, e é até um assunto que você já até puxou, mano. Romano, estamos torcendo para você ter a oportunidade de acompanhar um jogo do América fora do país, né? 2018 foi uma das oportunidades que a gente bateu na trave, né? Se parar pensar ali que na 23ª rodada o América ali era 10º colocado, americano falando de Libertadores, sul-americano, no mínimo sul-americano. Bateu na trave, quem sabe, né? 2019 o Romano passou perto aí de acompanhar um jogo internacional do Coelho. Pois é, cara. E seria fantástico para a história do América, para não só a história, mas o América, que já é conhecido como um clube formador, o América ser conhecido também como um clube que disputa grandes competições, né? Eu acho que o caminho, por exemplo, do Atlético Paranaense pode ser trilhado pelo América. É um caminho a ser seguido, né? É, nossa, seria fantástico, cara. Seria fantástico. Eu sei que você vai bater um papo com o meu irmão, ele nem meu amigo, é meu irmão, Enio Lima. Deus não me deu um irmão da minha mãe, mas me deu um irmão em Cristo, que é o Enio Lima. É mais do que um amigo, é um irmão. Eu e Enio Legal. Lima, pô, seria fantástico a gente desbravando as Américas como América. Isso aí, na verdade, vocês são merecedores de desfrutar isso aí, porque o que a gente passa ali na arquibancada, acredito que vocês passam ali também, né? Acompanhando a rotina do clube. Cara, a gente fica imaginando como que é a sensação ali, né? Do setorista, como um América e São Bento, cara. A gente dentro da Série A. O América foi rebaixado, diga-se de passagem, né, Romano, ano passado. Como que é a sensação ali também, né? Do radialista ali, né? Pô, a gente já tá lá dentro e acontece uma coisa daquela. Frustrante. A única palavra que eu posso te dizer é frustração. É de uma, é de uma sensação de impotência, porque você não pode fazer nada. Você está do outro lado, leva a informação. E no meu caso, o caso do Enio, a gente acompanhou o início ruim do time e a recuperação fantástica, né? E eu me lembro bem, começando o jogo contra a Ponte em Campinas, a recuperação do América, aquela recuperação fantástica, a gente olhava para a tabela de classificação, nossa, vai dar, o time vai conseguir vencer e tal, o time vai conseguir chegar. E aí, na última rodada, contra o São Bento, sabe? E aí, sem contar com o seguinte, no jogo anterior, uma vitória fantástica contra o Guarani, com a presença em massa da torcida americana, que foi muito legal, foi muito bacana. Eu tava lá, nós saímos daqui de Belo Horizonte numa quinta de noite, chuvosa, chegamos em Campinas, passamos o dia inteiro lá, fomos até recebidos com churrasco pela torcida dos caras. Campinas que coroou mais uma boa, né, um jogo do América, porque também em 2017, né, praticamente selamos, né, o acesso lá em Campinas. Tava tudo se conversando, né? E até uma curiosidade sobre a temporada do ano passado, Romano, não sei se você, com certeza você deve ter reparado, muitos jogos tiveram um empate, né? Os clubes dispararam no início da competição, depois todo mundo começou a empatar e o América ganhar, por isso que a gente chegou na condição de subir, né? Mas acabou que até um detalhe curioso, né? No jogo contra o Campinas, né, teve o jogo do Brasil de Pelotas contra o Atlético Goianiense, que o Brasil estava ganhando, né, até os 45 do segundo tempo. O Atlético Goianiense empata, quase vira a partida. E se o Atlético Goianiense não tivesse vencido, empatado aquela partida no caso, o América poderia ter subido. Você vê que são detalhes mesmo que fazem toda tal diferença.
E você citou o Atlético Goianiense, talvez o jogo assim de maior impacto para mim, o jogo que eu falei, não, agora esse time vai, foi contra o Atlético Goianiense lá. Que o América conseguiu empatar o jogo em que ele não começou bem, mas o time se superou. Aquele jogo ali, eu acredito, agora nós vamos, agora a gente vai subir. Agora, pena que no último não deu. E aí ficou aquele sentimento de frustração. Te confesso que doeu mais do que no ano anterior contra o Fluminense. É, é até difícil falar sobre. Vamos para as perguntas, né? A próxima pergunta é do Léo Bochecha, né, Romano? Que até gravou contigo aí, né, no início da semana. Ele mandou, Romano, Eu qual que só foi fui o melhor descobrir o nome jogador dele que você depois, né? viu atuar com a América? Eu nem eu sei o nome do Léo, na verdade. Eu já chamo ele de Léo Bochecha desde que eu conheço ele, desde que ele entrou na torcida. Leonardo Rocha, alguma coisa assim. É, Leonardo Rocha, Nem a mãe exatamente. É dele Leonardo sabe que o Rocha. nome dele é Ele Leonardo mandou. Rocha. Eu descobri que ele chamava Leonardo, já estava dentro da torcida já, sempre foi bochecha e levou. Ele mandou uma pergunta aqui, Romano, qual que foi o melhor jogador que você viu atuar com a camisa da América e pediu para você mandar um abraço para ele, que ele está inclusive acompanhando a gente. Ô, Bochecha, um abraço para você, você é gente boa demais. Cara, o melhor jogador que eu vi com a camisa do América, por incrível que pareça, muita gente vai me xingar aí, mas sou o Rodriguinho. O Rodriguinho de uma qualidade técnica sensacional, de uma inteligência, sabe? Rodriguinho, para mim, foi assim o cara que vestiu a camisa do América ali e comandou, cara. Para mim, foi o Rodriguinho. E tem dois jogos marcantes do Rodriguinho, né? Tem aquele 5-0 contra o Sport, né? Que ele faz 3 gols, inclusive, né? No período que ele já estava, inclusive, se despedindo do clube, né? Lembro das faixas, fica Rodriguinho naquela partida. E o gol antológico, que inclusive rendeu uma placa pro Rodriguinho, né? Que é aquele gol na Arena do Jacaré, no Campeonato Brasileiro da Série A. Acredito que você estava acompanhando lá também. Que falta que faz o Rodriguinho, Romano? Seria o perfeito camisa 10 aí que o Lisca tá procurando, né? Ah, sensacional. Seria o cara para comandar. E eu vou colocar mais um jogo. Apesar de ser um jogo que a gente não foi muito feliz, mas em 2013, contra o Internacional em Caxias do Sul, o Rodriguinho também só faltou fazer chover, cara. Ele é totalmente um jogador diferenciado. Quem sabe um dia, né, a gente tem o prazer de ver o Rodriguinho, né? Eu acho que ele tem uma identificação até legal com o América. Lembro de quando ele jogou, né, contra o América vestindo a camisa do Cruzeiro, ele fez uma postagem agradecendo tudo ao América. Foi muito respeitoso com a instituição do América. E é legal demais, tomara que ele volte. Não tenho nenhum rancor contra a volta do Rodriguinho, né? Inclusive, né, virou mais ídolo da torcida quando falou que entrou em barca furada aceitando proposta do Cruzeiro, né? Então, ainda bem que ele não falou isso do América, né? Então aumenta a esperança de um dia, quem sabe, né? A gente vê o Rodriguinho com a camisa 10 do Coelho, né, Romano? A história do Rodriguinho, na verdade, o América o resgatou, né? O Rodriguinho foi expulso do ABC de Natal, que ele começou nas categorias de base lá, foi para o Bragantino, estava encostado no Bragantino, onde o América o buscou, e do América é que ele apareceu para o mundo. Então ele deve ao América muito. O Lucão tá desesperado mandando mensagem aqui o tempo inteiro. Sossega. Eu ia ler a pergunta dele, mas ele não sossega, não. E é a mesma pergunta de sempre, a pergunta que ele manda pro Salum, é a pergunta que ele vai mandar pro N, é a pergunta que com certeza ele mandaria pro Romano. Já fica essa vontade, Romano, para responder a pergunta do Lucão. Primeiro o Humberto falou que viu o gol de bicicleta do Jair Bala em 71. Ô, Humberto, eu nasci em 71, então não deu para ver o gol do Jair Bala. Eu acho que o América deveria fazer, sim, um trabalho de monitoramento do mercado sul-americano e buscar jogadores no nascedouro. O que os clubes europeus estão fazendo agora. Buscar no nascedouro, porque aí você busca o jogador a um preço acessível. Não é fácil, você tem que ter paciência com o jogador, porque ele é uma adaptação, ele vem para uma realidade muito diferente da qual ele vive, mas eu acho que você tem que buscar muito cedo, porque não é à toa que o jogador começa a despontar, os clubes europeus chegam com uma moeda muito mais forte do que a nossa e levam. E os clubes sul-americanos agora estão aprendendo a abrir a boca e pedir um preço salgado para nós. Porque o Brasil hoje, ele é uma referência em termos de mercado de futebol na América do Sul. Não com relação à Europa e China, mas com relação à América do Sul, sim. Só que nós temos, além da concorrência da China, da Europa, o mercado norte-americano está levando jogadores jovens. O Atlético contratou, acho que Savarino,
um jogador da Venezuela, que saiu muito cedo para o futebol norte-americano. Então, esse monitoramento ele tem que acontecer. E tem que acontecer cada vez mais cedo, identificando jogadores, tentando fazer parcerias. Eu acho que seria uma boa para o América, sim. O América revela? Com certeza. Não tem um clube em Minas Gerais que revele mais jogadores que o América. Isso é Mactube. Só que eu acho que também pode buscar no mercado sul-americano. Respondido, Lucão? Tá calmo agora, né? Ele é doido para responder, ele até reforçou aí, não, eu quero que o Romano responda que a opinião dele é muito importante de fato, Romano, sua opinião vale muito pra gente, que é você quem tá acompanhando também ali no dia a dia, as movimentações de mercado, né? Só que uma infelicidade sobre o mercado sul-americano é que agora a moeda vai pesar demais, né? O dólar lá na altura, a gente sabe que esses jogadores recebem em dólar, então se a gente já tinha dificuldade de ver um jogador estrangeiro, né, vindo do mercado sul-americano para a América, hoje eu acho que seria praticamente impossível, né? Só se fosse um jogador que já estivesse atuando aqui no futebol brasileiro. Com essa disparidade em relação ao dólar e ao euro, é muito difícil. Muito difícil você competir. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É muito difícil. O pessoal mandou uma pergunta, hein, Romano, que a gente estava comentando qual foi o melhor jogador que você viu com a camisa da América, né? E o pior? A minha opinião, se você chegou depois de 2012, tem um tal de Thiago Humberto que pode ser considerado que o cara chegou com a cancha e não jogou nada aqui. E para você, qual que foi? Eu não vou falar pior jogador, mas eu vou falar decepção. André Meia foi uma decepção. Não jogou nada. Nada, nada, É. nada, nada. Por incrível que pareça, estava acompanhando um jogo ontem entre Rio Ave e Benfica, até na expectativa para ver se o Messias pudesse entrar. Tem um meia chamado Diego Lopes, que veio, passou pelo Benfica, veio também em 2016. Eu lembro um baixinho, né? Um baixinho, parecido com o Badir. O cara nem entrou em campo, cara, direito. Então, assim, foram algumas decepções. Jonatas Belus, para mim, foi uma decepção com a camisa do América. Agora, o América tem uma sina que é o seguinte: contra é um leão, a favor é um gatinho. Né? Jonatas Belusso é a melhor definição dessa afirmação sua aí, né? Ó, 2013, ele fez o gol da vitória do Guaratinguetá contra a gente. Foi até um jogo que eu passei um apertozinho lá. E, pô, já cansou de fazer gol na gente, mas a favor. É foda. Até pegar o gancho do que você tá falando, que é até a próxima pergunta, até do Thales Maciel, né? Que qual foi a situação de aperto que você já passou como setorista do clube? Seria esse jogo enquanto o Guaratinguetá? Foram duas. Essa em Guaratinguetá, eu lembro bem, porque o estádio em Guaratinguetá, ele lembra o antigo Independência, ele tem uma ferradura e a torcida do América estava ali. Eu fui até a torcida do América cumprimentar alguns torcedores e colocar o microfone para a galera cantar. Só que tinha um ninho de quero-quero e eu não vi. E o tal do quero-quero, na dobra da asa, ele tem um esporão. E ele começou a dar rasante em cima de mim para poder defender o ninho, cara. Essa foi a primeira. A segunda foi no ano passado, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que a CBF teve a inteligência de colocar um jogo em Ribeirão, que é um calor, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, é foda. E aí fomos embarcar para Ribeirão um dia antes. O voo era 9 da noite em Confins. Fizemos o check-in, tudo beleza, ficamos na fila para poder embarcar. Quando a gente foi embarcar, a companhia aérea cancelou o voo. Falou que o voo estava cancelado. E que todo mundo só iria no outro dia. E o voo sairia às 8 horas da manhã. Aí foi aquele quebra-pau para poder tentar resolver a situação. Moral da história. Voltando para casa, 4 horas da manhã, aeroporto, um voo às 6, escala em Campinas. Cheguei 10 horas da manhã para uma jornada que ia abrir às 10h30 para um jogo às 11. Que sina, hein, Romano? Essa foi. Que sina. É os rabos que, que os setoristas passam e às vezes o torcedor não sabe. Fala assim, pô, velho, o cara começou o programa atrasado, tomar no cu desse cara, né, velho? Mas não sabe que o cara teve que partir 6 horas da manhã, chegar às 10 horas, se posicionar, fazer a transmissão. Então, às vezes, né, o torcedor tem que ter muito cuidado também do que fala, né? Porque a gente não sabe o que acontece e imprevisto de fato acontece, né?
Teve outro imprevisto também. Até vi uma pergunta da Valéria aqui sobre Mato Grosso. Para quem não sabe, Lucas do Rio Verde fica a 350 quilômetros da capital Cuiabá. Então, a cidade mais próxima que tinha voo era a cidade de Sinop, a 150 quilômetros. Então, você tem que descer. Agora não, acho que tem uma cidade próxima chamada Sorriso que tem voos. Mas você tinha que descer em Sinop, alugar um carro e dirigir 150 quilômetros até Lucas do Rio Verde. Beleza. Vamos lá, fizemos o jogo. E aí o voo de volta às 7 horas da manhã. Acordamos às 4 horas da manhã. Beleza, tranquilo. Só que, como não tem placa mostrando para qual lado que era, eu entrei à esquerda. E o América tinha saído às 4 horas da manhã. Quando eu dirigi 50 quilômetros, eu dei de cara com o ônibus do América. Falei, tá, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí dei um cavalo de pau na pista e voltei. A cena assim, mais engraçada era o Enio Lima segurando no puta que pariu atrás do carro, com o olho arregalado e eu colocando 170 no sandeiro para poder chegar a tempo. Quando nós chegamos no aeroporto, estavam falando o nosso nome. Eu só puxei o freio de mão, abri as portas do carro, falei, vamos descendo, para não perder o voo. Esse foi a aperto. O Enio até reforçou, e ainda bem que os anjos estavam de plantão esse dia. Que rabo, hein, Romano? Não, e a história é assim, tinha fila de carreta, porque lá é uma região muito rica, produtora de soja, tinha que passar 4, 5 carretas de uma vez, e o Enio todo com o olho arregalado lá, orando lá atrás, e eu, mandando brasa, porque senão não chegava, não. E será que o Enio hoje pega carona contigo depois desse episódio ou ele tá traumatizado até hoje? Pega. O Enio pega. O Enio é corajoso, né? Ele não pau pra toda obra. Romano, E agora sabe que o só piloto é finalizar as bom. perguntas aqui, porque o piloto é bom, dá pra confiar, né? Já ia reforçar isso também. Vamos lá, agora para as perguntas polêmicas. E o Romano já comemorou um gol da América à beira do campo e foi filmado? Como que foi a situação? Não sei se eu fui filmado, não, mas comemorar já comemorei. Já e vários. Agora é o seguinte, a Com CBF certeza, né, Romano? ela tem um protocolo agora para jogos em casa, por exemplo, que cada emissora só pode ir 3 repórteres. Então, geralmente, a gente trabalha com 3, eu vou para a cabine. O Ender é testemunha, eu fico vibrando nos gols lá, xingando quando dá um lance errado. A gente torce também. Faz parte. Vocês são os torcedores que estão a trabalho em dia de jogo, né? Só que ninguém entende. A gente tem que segurar um pouquinho, porque a CBF, se pegar, a gente pode até ser expulso do campo. Mas a gente vibra. Não, mas se expulsar vocês, a gente faz uma campanha ali e a gente segura o pagode para vocês ali. Uma pergunta que eu uma pergunta que eu recebi de 3 pessoas diferentes, né? Então vou mencionar as 3, é o Brendo Simão, que é o saxofonista da banda, né, o Brendo, o Fred e o Cris, né, o locotivo que cuida inclusive da torcida com a gente. Qual que foi o momento mais marcante, né, da cobertura do Romano aí, né, à frente do América desde 2012? O jogo do acesso contra o Figueirense. O Enio está na live e ele depois pode confirmar. Nós ficamos num hotel ao lado do Orlando Scarpelli, em Floripa. Estava passando um programa na TV a cabo. E naquele mesmo dia o Internacional poderia voltar também para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí começaram a falar sobre isso. E entra o apresentador. Aí chamaram o narrador no Beira-Rio. O narrador chamou o comentarista. O comentarista chamou os 2 repórteres, ficaram 10 minutos falando do Internacional. Quando voltaram para o estúdio, o apresentador falou assim, e o América também pode subir hoje. Aquilo me deixou muito puto mesmo. Então, a cada momento que dava errado para o Inter e a gente ia vencendo o jogo, aí eu vibrei muito. E no final eu não aguentei. Estava tão engasgado que eu comecei a falar, comecei a chorar, não consegui. Eu não consegui falar mais nada. Veio um nó na garganta, assim, de raiva, por causa do menosprezo, e aí de jogar na cara que a gente subiu e eles não. Aí eu não aguentei. Ali, para mim, foi o jogo mais marcante. Ali eu chorei. Legal, né? Porque prova que a mídia, né, desde 97 não gosta de noticiar, né, um acesso a um título da América, né? Porque teve aquela situação, né, com o falecido Luciano do Vale também, que não quis transmitir o jogo do América em 97,
porque ele jurava, né, que tipo assim, a transmissão de Náutico e Ponte Preta seria mais importante, que o América não subiria. Enfim, né? Então, mas é até curioso você mencionar o Figueirense, né, Romano? O Figueirense ano passado foi um dos times que estavam aí, né, um turno sem vencer no campeonato e venceu o América duas vezes, né, repetindo aí o que o Paraná fez com a gente em 2018. A vitória contra o Figueirense podia ter vindo na temporada passada, seria diferente também, né? Como que você Ah, com explica uma situação certeza. dessa? Um clube que enfia 4-0 no América, né, dentro aqui da Arena Independência, não tinha vencido, se eu não me engano, e fica um turno sem vencer, sendo que a última vitória era inclusive contra o América. Passaram 19 rodadas sem vencer, foi lá e venceu a gente no Orlando Scarpelli. A gente até saiu vencendo, né, com o gol do João Cubas, a estreia do garoto João Cubas. Mas também são certas situações que o americano também tem que passar que é foda, né? Mas eu pego o lado bom. Eles ganharam, tá? Atrapalharam a gente poder subir. Mas o jogo do acesso em 2017 foi na casa deles, na vitória em cima deles, com o gol de um jogador revelado por eles, que foi o Rafael Lima. Com a família do Rafael lá presente. Eu até entrevistei. Então, acho que isso aí, o crédito é nosso. Rafael Lima, que é um jogador que dá saudade, né, Romano? E ele saiu meio que estranho, né? Eu acho que a torcida tinha meio que expectativa do Rafael Lima permanecer e não permaneceu. Um jogador tão importante, né? Fez o gol do acesso e do título, né? Mas na verdade ele apareceu para ele uma proposta muito boa do Coritiba, quase duplicando o salário dele com um contrato de 2, 3 anos, né? Aí também não, a gente não pode. Porque é o seguinte, às vezes a gente xinga muito o jogador, chama de mercenário, mas na verdade a carreira de jogador é muito curta. São 10, 15 anos no máximo. Então, se aparece uma proposta melhor, o cara tem que investir na carreira dele. Porque é o seguinte, o ser humano normal, quando chega aos seus 35 anos, é o período mais produtivo da vida. O jogador já é considerado velho. É muito curta a carreira do jogador de futebol, na verdade, né? E a gente não pode questionar também, eu acho que é deixar um pouco o clubismo de lado, né? Porque, de fato, é uma proposta profissional que paga mais e a gente que é muito clubista fala, pô, o cara é traíra, o cara é Judas, o cara é mercenário. Há N situações também, né? Eu acho que a saída do Wenderson Moreira também, que foi por uma proposta melhor quando ele saiu, né, do América em 2017, para de fato ganhar muito no Bahia, foi diferente do que a saída do Rafael. Por quê? O Anderson Moreira, né, defendeu, né, na verdade ele criticou, né, que os clubes, né, não tinham um projeto a longo prazo para treinadores. E eu lembro que isso foi uma semana antes dele acertar com o Bahia e depois, né, o cara acerta um contrato, eu deixando o clubismo de lado. Eu acho também que ele deveria ter ido, né, é uma proposta muito boa, mas o cara, né, falou uma semana antes, né, que queria que defendesse o projeto, né, de longo prazo do treinador. São situações diferentes, né, Romano? Até porque você monta um planejamento em cima dele. Você tem um planejamento todo feito em cima dele. E naquele momento ali, eu acho que a saída do Henderson, ela serviu para fazer o América amadurecer em alguns sentidos. Não. Só que a situação foi a seguinte: o América conseguiu trazer um jogador, um treinador com a mesma filosofia do Felipe, que é o Lisca. E isso é o quê? Reflexo de que aprendeu em 2018, quando o América buscou treinadores que não tinham o mesmo perfil. E aí apanhou demais. É isso aí. Romano, infelizmente, né, já tem um minuto aqui para o encerramento da nossa transmissão. O Instagram é ingrato, só deixa a gente trocar uma hora de bate-papo. Na verdade, faltam 50 segundos. 30 segundos aí para Romano se despedir da nação americana. Se quiser mandar um abraço especial, fica à vontade, a plataforma é sua. O abraço especial é para a nação americana. Obrigado pelo carinho. Fico muito satisfeito de saber que o meu trabalho é reconhecido. E pode ter certeza que a gente faz com muito carinho, com muito amor, levar as informações do América e as alegrias do Coelho, as tristezas também, porque é inevitável, mas a gente levar tudo que envolve o América. Muito bacana. Obrigado pelo convite. Valeu demais. Tamo junto. Fica o convite para acompanhar aí, né, a entrevista com o Enio também, que vai começar logo mais. A gente encerra a Vou transmissão, acompanhar. volta, né, logo após. 9 segundos, então um abraço para todo mundo. Obrigado, Romano, pela participação.
Encerrando a transmissão, a gente volta com ele. Valeu?